aí, pessoal, o Vive Forte está começando, não é mesmo? Isso mesmo, Andressa. E olha, hoje nós vamos falar sobre futebol com um time aqui de Maringá. Sabe qual que é, né? É claro, né? Ó, O Maringá Futebol Clube. Maringá Futebol Clube. Já tô até uniformizado. E olha, pessoal, nós vamos conhecer a história do futebol, não só aqui em Maringá, mas também como ele surgiu e outras histórias. Então, roda a vinheta, né? Roda a vinheta. E olha só, pessoal, falando em futebol, lógico que não poderia faltar um pouquinho da história, né, Andressa? Com certeza, né? Porque aqui no Brasil todo mundo sabe, e aqui inclusive no mundo inteiro tem futebol e todo mundo é fascinado por esse esporte. Então vale a pena conferir um pouquinho da história do futebol. O futebol é o esporte mais popular do mundo e milhões de pessoas acompanham os jogos, seja nos estádios ou pela televisão mesmo. Praticamente todos os países têm times. O futebol é um esporte marcado por grandes disputas entre times extremamente rivais, o que geralmente é conhecido por clássicos. A origem do futebol tem diferentes versões. Existem alguns indícios de que tenha surgido esportes parecidos nos países asiáticos, mas na Grécia também existia um jogo, disputado por soldados na cidade de Esparta. Eles jogavam uma bola feita de bexiga de boi recheada com areia ou terra. Depois, os romanos dominaram a Grécia e esse jogo se tornou mais agressivo. Mas foi Giovanni de Bardi, por volta de 1580, que estabeleceu as devidas regras para o jogo. Com elas, o jogo não teria limites de jogadores e seria necessária a participação de 10 árbitros para controlar a partida, ou seja, a parte violenta estipulada pelos romanos foi banida. Hoje, claro, o futebol ganhou novas regras que são rigorosamente seguidas por jogadores, técnicos e árbitros. A gente acabou de ver um pouquinho da história do futebol, agora vamos conhecer um pouco da história do Maringá Futebol Clube? Então, roda aí! Why don't we fight gravity? O time do Maringá, né, surgiu com uma ideia do Zebrão, né, que foi o criador do Maringá, que em 2010 teve essa ideia junto com alguns empresários e profissionalizou o time, que era uma escolinha, né? E em 2010 já foram campeão da 3ª divisão. Aí em 2011 estou a 2ª divisão, mas não deu certo, não subiu. E em 2012 eu fui convidado a fazer parte do projeto. Em 2013 convidei um treinador que era bastante conhecido no Paraná, que era o Claudemir Storion, jogadores conhecidos, e acabou dando certo. E já fomos campeões naquele ano mesmo da 2ª. Em 2014 fomos vice-campeões da 1ª, né? E tivemos participações na Série D bem discreta, nada além, não passamos da 1ª fase. Em 2015 a gente chegou até as quartas de finais, né, onde fomos eliminados de novo pelo Londrina, disputando a Copa do Brasil, né? A 1ª fase a gente passou pela Madureira, e a 2ª fase a gente ficamos pelo Santos, empatamos em Maringá e perdemos na Vila Belmiro de 1-0. E no 2º semestre de 2015 a gente foi campeão da Copa Paraná, onde deu de novo a nossa vaga para a Série D, que era tão sonhada a vaga que eu queria. Já fomos campeões da 2ª e a Copa Paraná de novo. A torcida hoje é nosso maior patrimônio, né? Que é um time novo, se for ver, de 7 anos de idade, que já enche estádio. Na final de Copa Paraná colocamos 8.000 pessoas esse ano. Então a torcida, graças a Deus, vem nos ajudando bastante aí nesse período. A gente está fazendo uma mescla, né? Ficou 12 jogadores que jogou com nós em 2017. Vai chegar pelo menos mais 15 jogadores novos. Estamos ali com 27 jogadores, para dar mais bagagem para os que ficaram. Essa união que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso CT, acho que é nosso diferencial. Um time com bastante vontade, uma diretoria com bastante vontade de fazer Maringá voltar ao cenário nacional.
bacana a história do Maringá Futebol Clube e agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. E olha só, pessoal, nós já estamos de volta e agora estamos aqui com o Fernando, ele que é técnico. E olha, no bloco anterior a gente viu um pouquinho da história do Maringá Futebol Clube e agora a gente vai continuar conversando. E eu queria saber, o time tem vários atletas aí que já são um sucesso e eu queria saber qual que é esse diferencial, como virar um atleta de sucesso no futebol? Primeiramente, prazer falar com vocês. Então, para se tornar um atleta, você tem que se abdicar de muita coisa, né? Desde novinho, desde criança, você tem que gostar. E o esporte de alto rendimento no Brasil, acho que em todo mundo, se quer muita dedicação. Você se abdicar de muitas coisas, muitas horas de treino, superar, cobranças, alimentação. Então acho que um pouco de tudo para que você, se tem esse sonho e queira tornar ele realidade, como em tudo na vida, precisa de muita dedicação, né? Muitas horas de trabalho para você ir melhorando, fazendo as correções, enaltecer também as coisas positivas e assim pouco a pouco você vai ultrapassando as barreiras, né? E conseguindo galgar os seus objetivos. E você tinha comentado de novinho, existe bastante escolinha, né, para criançada. Você acha que isso dá resultado? Eu acho que sim, assim, porque é a fase da infância, né? Então acho que o início de uma adolescência, você em qualquer meio esportivo te ajuda. E se o garoto tem dom, né, ele pode crescer nesse estímulo que ele vai receber, né, do professor da escolinha, que para mim na realidade não é um professor, né, é um educador. Ele ajuda muito nesse transpor esse passo, né, dos pais pro esporte, para estar numa vida saudável, para daí posteriormente ele tomar a decisão do esporte de alto rendimento, se ele tiver o dom ou se ele persistir naquela situação, daquele sonho dele, para que ele possa conseguir. Então acho que o meio é esse mesmo, começar pelas escolinhas, posteriormente você vai crescendo e aí sim vai se direcionando para clubes, né? E aí vai crescendo naturalmente. Porque sempre tem vaga, né? Porque tem gente que vai se aposentando, então isso é um ciclo mesmo, né? Porque às vezes com certeza não chega ao fim, né? Não. O futebol, nesse caso específico, um atleta aí que vai muito, chega a 35, 36, 37, já foi bastante, né? Então aí precisa ter essa reformulação. E tem muitos atletas na história do futebol mundial que começaram com crianças, né? E hoje se destacaram. Com certeza. Então, é importante os pais também incentivar isso. Muito. Seja o esporte que for, né? Seja principalmente aí, a gente gosta de falar do futebol por conta disso, né? Que o Brasil dá muita dessa oportunidade para o futebol. Então acho que os pais, a família, é importante abraçar realmente, né, a criança nesse momento, da iniciação e mostrar o apoio, tá com ela, para que ela possa realmente descobrir lá na frente se é esse o sonho mesmo e o objetivo dela. E tem muita gente que tem aquele preconceito com o futebol, que acha que é muito oba-oba, festa, e não é isso, né? Eles têm um treino bem regrado, alimentação. Como é que funciona essa parte? Com certeza, eu acho que o esporte profissional, né, o futebol dia a dia é muito desgastante. Então você pega hoje equipes no calendário nacional brasileiro, esses grandes clubes, eles têm 4, 5 competições no ano. Isso requer 60, 70 jogos no ano. Então não tem tempo, porque se você não treinar, não descansar, não se alimentar bem, para você se recuperar, você não aguenta, né? Então acho que tem ainda as viagens, a nossa dimensão territorial, né, do Brasil é muito grande, então as viagens são longas, né? Então tudo isso conta. Então acho que se não tiver dedicação em alimentação, descanso, ter uma boa noite reparadora de sono, boa alimentação, suplementação, você não consegue manter aí no auge. E o futebol aqui no Brasil, ele é reconhecido, né? Ele é até mais que outros países, né? Com certeza, futebol no Brasil hoje nós somos o único país que tem 5, né, títulos mundiais e é uma febre, né? Embora precisamos voltar a resgatar aí algumas coisas, mas acho que no nosso país ainda é o esporte número 1. E o futebol, mesmo depois daquele famoso 7-1, ele não se abalou, né, aqui no Brasil. Ele permanece firme, ainda os times continuam crescendo e mostrando novos jogadores aí. Sim, se tem. Acho que aquilo ali serviu de lição para alguma coisa, para algumas mudanças que precisam ser feitas, né, para algumas melhorias. Mas o Brasil é muito rico nessa formação que estamos falando de talento puro. Então o Brasil
tem essa riqueza. Precisam sim os garotos serem lapidados, serem, né, ter uma maior informação, uma maior e melhoria formação também para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Então, acho que se o Brasil conseguir conciliar isso, que vem de outras partes, que aí são os governos, né, nossa, de termos uma educação boa, alguma coisa assim, acho que tem muito material aí para muitos anos. Ô Luan, mas falando sobre o Brasil, desculpa interromper, você sabia que o Brasil tem uma história muito interessante, né? Na história do futebol. Tem, verdade, né? Então vamos conhecer um pouquinho agora? Vamos conhecer. Confere aí a história do futebol aqui no Brasil. Quando se fala em futebol, é impossível não lembrar do Brasil. Mas você sabia que foi Charles Miller o pai do futebol brasileiro? Isso porque em 1894, quando ele retornava de uma viagem à Inglaterra, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol a rolar nos campos brasileiros. Alguns pesquisadores afirmam que ele teria sido maior e melhor do que Rei Pelé. Será? Relatos afirmam ainda que ele não foi apenas um jogador de extrema habilidade. Mais do que isso, ele tinha o domínio das regras do futebol da época e apitava os jogos que eram realizados inicialmente no São Paulo Athletic Club. O primeiro jogo de futebol no Brasil foi a disputa entre funcionários da Companhia de Gás contra a Companhia Ferroviária São Paulo Highway, em abril de 1895. O jogo terminou em 4-2 e os times eram formados por ingleses que moravam em São Paulo. Porém, o primeiro clube a disputar jogos no Brasil em 1895 foi o São Paulo Athletic, fundado em 1888, que deixou o mundo do futebol alguns anos depois, em 1911. Depois disso, os brasileiros se apaixonaram pelo futebol. A paixão rendeu diversos títulos e várias Copas do Mundo. O Brasil, desde sempre, foi berço de grandes nomes do futebol mundial. Entre eles, Pelé, Mané Garrincha, Ronaldo, Zico, Jairzinho e Romário. Esses são apenas alguns dos nomes que marcaram a história do futebol brasileiro. Se formos falar de todos, vamos ficar aqui muito tempo. Bom, e já que a história do Brasil no futebol é muito longa, vamos acompanhar alguns dos melhores momentos dessa trajetória, de belíssimos gols e grandes atletas. Então, roda aí! Olha, bacana a história. E eu queria saber, aqui no time a gente tem vários jogadores e eu queria saber qual que é o diferencial do time hoje. Hoje o Maringá proporciona para os atletas uma bela estrutura, uma organização muito boa, né? Nossa diretoria cumpre-se rigorosamente com salários em dias. Então temos nutricionista, temos fisioterapia, temos tudo, né? Planos de saúde. Então assim, essa estrutura que o clube nos dá e nos proporciona é fundamental para que o Maringá se torne uma equipe diferente aí do interior do Paraná. E não é só o jogo em campo, né? Também tem a questão da academia, que eles têm que ter esse treino antes para poder aguentar também, né? Com certeza, é um pouco de tudo, né? Então, dentro desse um pouco de tudo, nós temos, né, grandes profissionais para todas as áreas, né? Então, a área nutricional, a área de preparação física, então tudo aqui se tem. Então, acho que pouco a pouco o Maringá está se reestruturando, se reorganizando para voltar a sonhar com grandes voos no cenário nacional. E em 2018... 2018 temos o grande desafio, né, que é o time retornou ao Paranaense da primeira divisão e está no calendário nacional, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Então acho que após um ano aí de recomeço, você conseguir resgatar todo esse calendário para o clube foi maravilhoso. Agora a gente espera, pouco a pouco, dentro do nosso tamanho e conquistando os outros objetivos. E olha, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais dos atletas. Vamos conhecer aí alguns deles, mas isso é depois do intervalo, não sai daí. A gente já volta.
Bom, gente, a gente tá de volta e agora eu tô com o Edinaldo Moreira, ele é goleiro aqui do clube. Edinaldo, conta um pouco da sua história no clube, porque você é o que tá mais tempo aqui, né? Isso, eu cheguei aqui em 2013, quando o time estava na segunda divisão. Aí nós fomos campeões, teve o acesso. Aí joguei também a temporada de 2014, 2015, 2016, aí participei também da fase ruim, que foi o rebaixamento. E esse ano agora nós conseguimos ser campeão de novo e subir. E eu vim para cá, como foi a indicação do treinador, né, que estava aqui na época, o Claudemir Sturion. E depois disso eu fui ficando, já que eu moro aqui em Iguatemi, né, que é distrito de Maringá. Pertinho. Então para mim foi ficando bom, já que eu também tô com 37 anos, praticamente encerrando a carreira, e escolhi o Maringá para encerrar a carreira por aqui. E você, por ser goleiro, existe um treinamento diferente de quem está em campo, assim? É, completamente diferente, né? Os trabalhos de goleiro são diferentes, são mais específicos, né? Praticamente sempre tem bola, envolvido com bola, né? Os outros jogadores trabalham físico, separado, e nós não, nós trabalhamos praticamente só com bola. E o que teve na ideia de você entrar pro futebol? Você já teve outra coisa na cabeça ou só futebol mesmo? Na verdade, quando você é novo, você pensa um monte de coisa, né? Só que ser jogador é uma delas. E quando eu era criança, jogava aqui em Maringá e tive a oportunidade de começar jogando em Londrina, né? Aí uma pessoa me viu jogando e levou pra lá, e depois que comecei a treinar sério mesmo, aí resolvi seguir profissão. E para a criançada que está chegando agora e tem vontade de ser goleiro, o que você indica, assim? Para quem quer ser goleiro, quem gosta de... Porque você tem que gostar primeiro, né? Antes de você querer, você tem que gostar muito. Porque não é o pessoal que está em campo é diferente, né? Não é uma coisa fácil, né? Já que o trabalho você trabalha mais que os outros normalmente, você se esforça mais, né? É mais cobrado. E de 11 só joga um, né? Então normalmente você vai ter que brigar muito para ser o titular. Então é uma coisa difícil, mas é uma coisa muito gratificante, porque às vezes você faz uma defesa que vale como se fosse um gol, né? Mas é muito gratificante. As crianças que têm ideia de querer ser goleiro, é só se preparar bastante, treinar. Hoje em dia existem muitas escolinhas, então a pessoa entra numa escolinha e começa a treinar e leva a sério que consegue. A gente estava conversando com o Fernando, eu perguntei para ele a importância da escolinha. Porque às vezes as mães levam na escolinha por levar, né? Mas então a escolinha resolve, né? Tipo, se você começar a levar o teu filho na escolinha, dá resultado. Hoje em dia o futebol está muito precoce, então quanto antes a criança começar a treinar, a se preparar, não necessariamente que a pessoa vai entrar numa escolinha e vai virar um jogador profissional, mas ajuda muito, porque você vai ter o trabalho de base, isso aí é muito importante hoje. E aquela pergunta que não quer calar, bolada dói, né? Dói. Em algumas partes dói mais ainda. Muito obrigada, tá? Bom, gente, agora a gente vai lá com o Luan. Luan, onde que você tá? E olha só, Andressa, agora eu tô aqui com mais 2 jogadores do time, o Rodrigo e o João. João, pelo que eu fiquei sabendo, esse é o primeiro ano, né, que você participou como profissional. Como é que foi essa entrada aí no time? O primeiro ano, né? Cheguei de teste no início do ano e tivemos a facilidade de colocar o time de novo na primeira divisão e conquistar a Taça FF e conquistar, consequentemente, a vaga na Série D. Então já entrou com 2 conquistas já. Graças a Deus, né? Foi fruto de bastante trabalho, tanto de diretoria, comissão, jogadores e ano que vem vamos colher esse fruto aí novamente, tentando colocar o time na Série C e tentando fazer uma boa campanha na primeira divisão. E quando você decidiu que você falou assim, eu vou ser jogador de futebol? Desde pequeno, né? Desde os 5 anos eu sigo. Meu pai sempre jogou bola, eu sempre acompanhei ele, e desde criança ele já me colocou na escolinha e eu fui até hoje. Rodrigo, você já tem uma longa história já no futebol, né? Já tenho 28 anos hoje, né? Já passei por diversos clubes, diversos países e estou muito feliz de ter chegado aqui no Maringá. Eu queria que você contasse um pouquinho aí pro pessoal que tá em casa poder conhecer um pouco mais dessa jornada que você teve. Mas quando que você é uma começou? Longa história. Comecei moleque, né, no Rio de Janeiro. Fiz a categoria de base no Botafogo, seleção brasileira de base e subi profissional em 2009. Aí em 2010 fomos campeões carioca. Aí tive uma sequência de empréstimos. Para o Duque de Caxias, para a América de Natal, para Portugal. Voltei de empréstimo. Aí fiquei em 2013 no Botafogo, fomos campeões carioca novamente. Até com o Sidorf, que tá para
chegar aí no Atlético Paranaense, vai ser nosso rival. E em 2013 eu fui para Portugal. Aí fiquei lá até esse ano. Fiquei 4 anos lá, passei por 3 clubes. E graças a Deus sempre fiz bastante amigos, fiz boas campanhas. Espero fazer aqui também no Maringá. E você também começou como criança? Sim, comecei bem garotinho. Como o João, meu pai sempre me incentivou. Se eu tô jogando futebol profissional, é incentivo dele. E espero fazer um bom trabalho, sempre fazer as coisas certas para dar orgulho para a torcida e também para minha família. Então as crianças aí que têm vontade de ser um jogador profissional não pode desistir, tem que lutar e atrás disso. Não pode desistir de maneira alguma, tem que correr atrás, estudando, né? Faz parte também a escola é fundamental no crescimento do atleta. Mas também o sonho de menino não pode deixar morrer nunca. E é muito difícil essa adaptação? Sair de um time e entrar em outro? Como é que funciona isso? Sim, é difícil, mas graças a Deus eu sempre tive boa resenha, né? Que a gente fala no futebol, fiz muitos amigos. E eu já joguei na Suécia, joguei em Portugal. Na Suécia foi bem difícil. Nunca tinha visto neve na minha vida, foi a primeira vez. Foi uma experiência louca, questão da comida, da língua. Os 4 anos que eu passei em Portugal foi muito bom. Conquistei títulos também lá. E é isso aí, cara. Sou muito feliz, sou grato pela carreira. Espero fazer um bom trabalho aqui no Maringá em 2018. E você, João? Como é que você se vê lá no futuro, na frente? Me vejo jogando em grandes clubes, né? Primeiro, crescer junto com o clube aqui, que é um clube que está em crescimento, né? Crescer junto com o clube para almejar coisas boas pro futuro. Bacana. E olha, pessoal, daqui a pouquinho não, né? Agora a gente vai tentar bater uns pênaltis aí. Pra quem não tem prática nenhuma, eu vou dizer que vocês lembram no colégio que tem aquele piá que era o último a ser escolhido, esse sou eu. Tem futuro ainda? Ou não? Tem que começar como criança mesmo, quem quer decidir ser profissional? Quem sabe, né? Vamos ver aí como que vai ser. Então, pessoal, a gente vai ver isso agora. E agora, para bater os pênaltis, eu queria saber, qual que é a técnica certa? Tem algum jeito de você bater pênalti ou tentar enganar o goleiro? Olha, varia de cada jogador, né? Eu tenho a minha técnica e tento enganar o goleiro, nesse caso, né? Mas varia de jogador para jogador. E agora, perguntando já para você, qual que é o maior erro que o pessoal comete quando vai bater um pênalti? O maior erro? Está pra fora, né? Então tem que acertar ali. Ai, gente. Mas eu já ouvi gente falando assim que tem técnicas pra se enganar um goleiro, isso é verdade? Acho que a pessoa tem que estar tranquila na hora, né? E treinar durante a semana, não é só chegar ali na hora e achar que... Porque é fácil. Acho que a maioria dos batedores treina muito durante a semana pra chegar no dia do jogo e fazer bem feito. Então tem que ter treino? Tem que ter treino. Tudo é treino e prática. Então vamos tentar? Quero ver a Andressa fazer um gol nele. Se você ganhar, eu te mato. A melhor jogadora. Realmente deu pra ver aí que no futebol eu sou perna de pau. Não só no futebol, né? Tem muitos esportes aí que eu sou ruim mesmo. Ainda bem que você faz jornalismo. Tô seguindo outro caminho, mas olha, não desisto. Um dia eu vou achar um esporte que eu vou conseguir fazer bem. E a gente vai ficando por aqui, né? Vamos dar uma pausa, gente. Mas ano que vem nós estamos de volta. Férias é muito bom, né? Meu Deus, como a gente ama férias. É a parte mais legal do ano. Incrível. Mas em fevereiro nós estamos de volta com uma nova temporada, com novos esportes e muitas aventuras. Mas a gente espera vocês até lá. Enquanto isso, vocês vão vendo aí um dos melhores programas que a gente fez durante todo esse ano. Então, esperamos vocês até o ano que vem. Tchau. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Opa. Bora.